O NT Sul já está de volta. Neste fim de semana, os cristãos celebram a Páscoa, feriadão marcado por atividades religiosas que relembram a paixão de Cristo, ou seja, a sua morte, contada na Bíblia e confirmada pela história. E esse momento gerou inicialmente muita dor para os seus seguidores, que perderam seu mestre com 33 anos de idade. E a partir desse episódio, a gente abre espaço para falar sobre as perdas da vida, sobre os entes queridos que se vão e sobre o luto. Afinal, tem algum jeito confortável de lidar com a ideia de que a vida termina? E como lidar com isso quando o caso é na família da gente? Para nos ajudar com este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio do NT Sul a psicóloga Melissa Streck. Melissa, muito bem-vinda. Obrigado por separar um tempo para falar com a gente sobre esse tema que é bastante embaraçoso. Obrigada, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de inicialmente agradecer também a confiabilidade no meu trabalho. E é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é todo nosso. Melissa, eu acho que é consenso, né? Há essa ideia de que o ser humano é a única espécie que carrega a racionalidade e a ideia de que nós somos finitos, né? Nós sabemos disso, ao passo, né, que outras espécies não lidam com esse pensamento, com essa ideia. Mesmo sabendo disso, por que a gente sofre tanto quando a gente perde alguém? Porque nós somos seres humanos, né? E muitas vezes nós evitamos falar sobre a nossa finitude. Falar sobre morte ainda é um tabu. No entanto, morte e vida, né, são duas faces de uma mesma moeda, assim como dor e perdas. Então, as perdas acontecem ao longo da vida e cabe ao ser humano ir encontrando, né, esse processo de adaptação às perdas que ele vai acontecer ao longo da vida. E a gente estava falando aqui, inclusive, antes de começar a gravação, que o luto, ele não se trata somente com a questão da perda de um ente querido, né? Não é somente a morte que pode causar um luto. Existem outras perdas que podem também nos levar a um processo semelhante. É isso, Melissa? Isso, nós, né, estudamos bastante a respeito do luto e vemos que ele não envolve apenas o aspecto da morte, mas aspectos de rompimento, né, encerramento de ciclos, perdas, mudanças de emprego. Vários aspectos da vida humana envolvem o luto e muitas vezes o ser humano nem se percebe disso, né? Que as perdas vão causando esse luto. E como é importante, né, buscarmos o acolhimento diante do luto. Ok, a gente vai daqui a pouquinho tratar um pouquinho mais sobre isso. Bom, tratar sobre esse assunto, sobre a morte, por exemplo, nunca é fácil, né? Tem aquela frase popular que diz assim: a única certeza da vida é a morte. Mas não é por isso que nós vamos deixar de conversar sobre esse tema. Afinal, ter a consciência da nossa finitude pode nos ajudar a viver melhor. Tem forma de se preparar? Nós vamos entender melhor sobre essa realidade na reportagem agora. Assim como o nascimento é único, o momento da morte ele é único também. Então a gente precisa entender isso de uma forma respeitosa. Você já deve ter ouvido dizer que a morte é a única certeza da vida. Mas falar sobre os nossos últimos momentos ainda é um tabu. A cada 10 brasileiros, 7 preferem passar bem longe de uma conversa sobre o assunto. Mas e quando nos deparamos com uma doença terminal? E o que fazer quando o tempo de alguém que a gente ama está contado? Maíra passou recentemente por isso. Em janeiro, ela deu à luz o José Miguel. Ele nasceu com a síndrome de Patau. A maior parte dos bebês com esta condição não passa da primeira semana de vida. O José Miguel contrariou as previsões e viveu 61 dias. Foram 2 meses em que Maíra praticamente morou nos corredores do hospital. Ele era paliativo, então era aquela esperança, né, de todo dia. O bebê e a família foram acompanhados pelo programa de cuidados paliativos do Hospital Municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Foi desmistificando o assunto da morte que a família pôde se preparar para a cruel despedida de ter que enterrar um filho.
Se o hospital não tivesse dado apoio, que a gente não teve apoio de família igual a gente teve de gente que a gente não conhece do hospital, eu acho que eu não estaria bem hoje, sabe? Porque eles deixaram eu passar os 61 dias com eles, deixou eu fazer praticamente o que a gente queria, né? Tipo assim, parecia que ele estava em casa. Nos cuidados paliativos, a doença deixa de ser o foco. Médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas se unem para oferecer conforto ao paciente. Então, por exemplo, tem um paciente da neurocirurgia e a equipe definiu que não tem nenhum cuidado mais, nenhuma medida que possa ser feita para modificar a doença. Mas existe muita coisa para ser feita para essa pessoa. Às vezes são coisas simples, né? Como tomar um banho pela manhã, poder sentar na cadeira e tomar banho no chuveiro, poder tomar um sorvete e proporcionar um momento de alegria, né? De leveza para essas pessoas e para os familiares. Diante de uma situação irreversível, muitos sentimentos vêm à tona. E junto ao luto de quem fica, é preciso falar também sobre o luto de quem vai. A gente vai entender que um luto ele acontece entre dois universos que vão oscilar. A gente tem o universo da perda e o universo da restauração. Vou abreviar aqui. O luto, ele é exatamente a oscilação que acontece entre esses dois mundos. O que significa que a pessoa que está em luto, ora ela vai pensar muito sobre a perda, fica triste, ter esses momentos mais baixos, ora ela vai partir para o enfrentamento. A pessoa que está doente, ela está se preparando para a morte. E a pessoa, os familiares no caso, estão se preparando para viver sem aquela pessoa. Então, quando a gente tem, por exemplo, o doente, quando ele está direcionado para a perda, é um momento em que ele está triste, o humor está mais deprimido, ele está lidando possivelmente com o medo de como vai ser a morte, já que a gente não tem essas informações. E quando ele está na restauração, ele está direcionado a ter conversas difíceis, ele quer fazer as despedidas dele, ele quer deixar organizado a vida financeira para essa família. Os familiares, quando estão direcionados para a perda, estão pensando, eu nunca mais vou lidar com essa pessoa, eu vou sentir muita saudade, como que vai ser, eu não quero que ela faleça, né, obviamente. E quando ela está lidando com a restauração, ela está um pouco mais aceitando essa realidade, ela está olhando para o futuro, planejando o futuro e até participando desse momento com o doente, dessas conversas difíceis, evitando esse pacto de silêncio que muitas vezes acontece nas famílias. A pessoa sabe que ela está partindo. E às vezes as pessoas elas morrem muito sozinhas. Embora estejam rodeadas, possam estar rodeadas de pessoas. Porque elas não podem falar, eu tô sentindo que eu estou partindo, eu estou com medo, eu estou assustado, eu não queria ir. E parece ainda mais desafiador para quem enfrentou tudo isso em época de distanciamento social, como ocorreu na pandemia. Foi o que aconteceu com o pastor Ezequias. Eu peguei a Covid na segunda onda, de cada 10 pessoas entubadas, 7 morriam. Então, quando eu fiquei sabendo que eu seria entubado, eu realmente tinha consciência de que eu tinha uma grande probabilidade de morrer. Eu me recordo quando o médico disse, olha, pastor, nós vamos entubá-lo, e eu pedi ali 5 minutinhos, né, para ficar a sós com Deus. E naquele momento eu derramei a minha alma diante de Deus. Foi uma coisa assim tão pessoal e tão bonita e tão diferente que eu não consigo explicar, eu não tenho palavras para dizer. O pastor Ezequias sobreviveu, mas nem sempre o milagre vem do jeito que a gente espera para todo mundo. Maíra enterrou o seu bebê em abril e agora vive dias de luto. Como tem sido esse momento de luto para você? No começo foi assim, eu acho que tava meio jogando para baixo do tapete, não querer sofrer. Aí depois de 2 meses, para mim veio a culpa. Tem altos e baixos. Tem dias que é difícil, tem dias que é mais fácil. Geralmente a gente tem essa ideia de que hoje eu acordei muito bem, então se no dia seguinte eu acordo mal é porque eu regredi, é porque, né, eu tive alguma recaída. E não existe esse conceito de recaída. É esperado que exista essa oscilação.
Dizem que na vida a gente dá jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Por isso, não é apenas quem está vivendo um luto que deve pensar sobre a morte. A gente precisa pensar, será que eu vou voltar para casa hoje? E se eu não voltar, será que eu deixei de fazer alguma coisa hoje? Será que eu deixei de falar obrigado para alguém hoje ou ontem? Será que eu deixei de agradecer? Será que eu deixei de pedir perdão? Será que eu deixei alguma coisa por fazer? Amanhã eu faço, semana que vem eu faço. Mas às vezes o amanhã não vai chegar pra gente. Às vezes a gente não tem tempo de falar tchau. E é uma coisa que não existe no mundo nada que possa fazer essa previsão. Mas o paciente está doente, está em fase terminal. Ninguém tem essa capacidade, esse poder de dizer, é agora. É hoje, é daqui 1 hora, é daqui 2 horas. Isso aí está em outra alçada, não nas nossas mãos. Foi o que aconteceu com o pastor Ezequias. A recuperação dele surpreendeu a medicina. Eu tive realmente uma segunda chance, eu ressuscitei, os médicos afirmam que eu sou um milagre documentado. A minha relação com a vida mudou, mas não mudou só a relação com a vida, mudou a relação com a morte. Porque antes eu tinha medo de morrer, hoje eu não tenho mais. Eu não quero morrer, hipótese nenhuma, ninguém quer morrer, mas eu não tenho medo da morte, porque eu cheguei lá pertinho e eu sei que nesse momento você é tão fortalecido, tão enchido por Deus, de tal forma que você enfrenta essa situação de forma extremamente natural. No último áudio que eu enviei para minha mãe, eu disse, olha mãe, não se preocupe, se eu morrer, a senhora vai receber esse áudio, mas tenha certeza absoluta que eu dormi em Cristo, dormi em paz e dormi de uma forma que eu não esperava que isso acontecesse, porque a paz interior era muito grande, era mais do que eu podia imaginar, porque eu nunca tive esse sentimento, essa paz e essa tranquilidade na minha vida. Quantas histórias, hein, Melissa? Muitas. E a gente percebe ali que cada pessoa reagiu de uma maneira, e eu quero retomar a nossa conversa tratando desse aspecto da espiritualidade, né? Da história do pastor. Cada pessoa reage de uma maneira, mas como a espiritualidade pode ajudar uma família, uma pessoa a lidar com esse momento tão difícil pelo aspecto do acolhimento? O viés da espiritualidade é muito importante, né, ao ser humano. Nós somos, né, seres espirituais. Então, todo esse acolhimento que se encontra através da espiritualidade, né, valores familiares são muito importantes. Tudo isso vem a acrescentar, então, nesse período, nesse processo de restauração, de transformação que é o luto. Ok. Bom, e sobre isso, eu já quero começar, nós estamos ainda no início aqui desse nosso bate-papo sobre essa temática do luto, oferecendo a você um material que a Rede Novo Tempo distribui, gratuitamente inclusive, que é a revista Fique Leve. A revista Fique Leve, ela trata de várias questões, né, de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual e especificamente, a partir da página 60, ela vai tratar também sobre o luto. E tem aqui uns conceitos que eu acho muito interessante. Eu vou ler alguns aqui para você que está em casa, que está nos acompanhando. Por exemplo, como se preparar para a morte? Será que tem como se preparar para a morte, Melissa? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que ninguém queria se preparar para isso, jamais. Muito difícil, sim. Nós somos preparados para a vida, né? Para a vida e não para a morte, né? Sim, desde pequenos, né? Mas morte e vida, né, acontecem o tempo todo, né? E a finitude é um aspecto muito difícil, né, de nós seres humanos. A dor, como foi relatada na reportagem também, nós evitamos a dor. Claro. Então a morte ela vai causar dor inevitavelmente. E nós encontrarmos então em meio a essa dor motivos para encontrarmos a paz, novos significados para continuarmos a vida, é um processo que exige resiliência, né, transformação. Olha só, como se preparar para a morte? Por exemplo, ter uma rede social de amigos e familiares. Ter gratidão por pessoas e por momentos de sua vida. Às vezes não é se preparar também para partir, mas é a gratidão, né, por aqueles que já se foram, que passaram pela nossa vida. Então, essa é a revista Fique Leve.
você pode receber agora mesmo na sua casa. Você pode fazer o pedido, número que está na tela, 98244-4449, código de área é 12, porque a sede da Rede Novo Tempo de Comunicação fica em Jacareí, no interior de São Paulo. Você manda a sua mensagem, diz assim, olha, vi no programa especial de vocês sobre o luto, sobre a revista Fique Leve, quero receber na minha casa. Manda mensagem, o pessoal vai fazer o contato com você, vai pedir os seus dados para que você possa receber, portanto, a revista Fique Leve. Não tem custo nenhum não, porque hoje tudo é cobrado, né, Melissa? Sim. Raramente a gente recebe algum presente, mas essa revista ela é custeada pelo programa Anjos da Esperança. Então faça a sua solicitação, você vai receber na sua casa, eu tenho certeza que esse material vai lhe ajudar muito também sobre este tema. Melissa, para a gente continuar o nosso bate-papo, o que a gente pode considerar como normal no processo do luto e o que deveria ser, quem sabe, algum gatilho para a gente pensar assim, tem que procurar uma psicóloga, fazer terapia? Ou isso deveria ser o primeiro pensamento? Pois então, nós somos seres humanos únicos, né? Cada um de nós tem uma história única também. Então, a nossa maneira de lidar com as perdas, né? Como nós conceituamos que o luto é um processo, uma perda, né? Que exige adaptação. Então, cada um de nós vai precisar enfrentar passar por essa adaptação para viver o seu processo de luto. Então, alguns vão viver de uma maneira mais intensa, outros vão conseguir lidar melhor, mas em todos os casos indicamos, sim, é indicado em casos de luto que se procure por terapia, profissionais capacitados, psicólogos, psiquiatras, para estar, né, enfrentando esse período de adaptação. A gente, assistindo a reportagem antes, houve ali um conceito que eu achei bem interessante, né? Que o luto fica, por exemplo, entre a perda e a restauração. Então não quer dizer que exista recaída. Então quer dizer, em algum momento a pessoa ela pode realmente estar mais para baixo, pensando naquela perda. É um processo que é natural, normal. É normal, sim. Muitas vezes os familiares, né, de quem está sofrendo mais nesse processo do luto ficam angustiados, querendo que a pessoa retome logo, né, as suas atividades. Mas o que é normal para mim não vai ser normal para você. Então, como cada indivíduo é único, a sua maneira de sentir a dor também vai ser única. Alguns precisam de um tempo a mais, outros conseguem enfrentar de uma maneira mais leve. Algumas pessoas são mais emocionais, ou sentem mais, são mais sensíveis e conseguem falar também melhor sobre o tema do luto. Outras pessoas são mais racionais, então elas acabam se fechando, não transparecem tanto o que estão sentindo, e outras também são tarefeiras, que são pessoas que reagem ao luto com atividades, retomando a sua vida, mas nem por isso elas estão sentindo menos aquela perda. Então, nesse processo de morte, né, o luto pela morte, ele é mais difícil, com certeza, das pessoas retomarem as suas atividades. Mas essa oscilação, momentos de tristeza, outros momentos que a pessoa já consegue retomar, são normais no processo de luto. Eu acho que tem dois aspectos também que a gente pode falar aqui, que dentro desse conceito de acolhimento, às vezes, quem está ao lado, né, os amigos, querem ajudar, e às vezes terminam atrapalhando um pouquinho. Então tem aqueles que dizem, não, já passou, vai dar tudo certo, mas a pessoa está sofrendo. Então vamos começar por um primeiro aspecto. O que a gente não deve dizer, ou que incentivo que às vezes mesmo a gente pensando que vai ajudar, no fim das contas termina atrapalhando e prejudicando a pessoa? Boa pergunta, Daniel. Com certeza existem vários termos que não devem ser usados, não é o melhor, não é saudável serem usados com pessoas que perdem alguém, né? Principalmente nesse aspecto da morte. São eles já e ainda. Daí, se nós vamos pensar na palavra já retomou tão cedo as suas atividades, já está saindo, já está sorrindo, até mesmo por sorrir, né? O ser humano, ele julga muito. Então, nós acabamos julgando a dor, né, equivalente, nos referindo à nossa impressão. Nós não estamos vivendo aquela história de dor, de perda. E o ainda não está, né, voltando às suas atividades, ainda chora, ainda sofre, mas o processo do luto, ele pode se estender, né? Ele não tem uma finitude. O luto, eu costumo comparar que é como uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, Daniel, e você não está vendo.
né? O outro não vê tudo que nós estamos sentindo. E antes de ser uma cicatriz, foi uma ferida. Quando nós perdemos alguém, aquilo nos dói muito. É uma perda muito severa para quem passa por aquele luto. Essa ferida, com o tempo, com os cuidados, rede de apoio, familiares, né? O acompanhamento terapêutico, vai sanando, vai aos poucos curando de certa forma essa ferida. Mas a cicatriz some? Não some. A cicatriz permanece. Então é essa cicatriz que nós podemos fazer uma analogia comparando ao processo do luto. O luto ele não vai sumir, é apenas a nossa adaptação ao processo do luto. Tinha uma amiga que costumava dizer o seguinte, que saudade, né, é amor que fica, né, que ele vai se transformando. Eu imagino que quem já perdeu alguém muitas vezes se deparou, né, com a dor, com a angústia, mesmo que quem sabe já tenha cicatrizado, né, como você menciona, e tem aí momentos também que isso termina sendo mais latente, quem sabe quando você começa a pensar no Natal, como eram os encontros de família, então são momentos que geram um sofrimento, né? Datas especiais, né, comemorativas, como você bem coloca, outros aspectos que envolvem lembranças. Nós também fazemos a seguinte analogia, uma mesa de jantar. Todos nós temos uma mesa, né, em nossas casas. Se nós desligarmos a luz ou durante a noite nós levantarmos, a gente vai saber onde que está aquela mesa. Aquela pessoa que partiu esteve por muito tempo em nossa vida. Então, nós aprendermos a viver sem aquela pessoa é como andar no escuro muitas vezes. Nós precisamos de momentos de restauração, buscar resiliência para conseguirmos retomar, né, a vida sem aquela pessoa que partiu. Muito bom. Bom, a Melissa estava me falando antes aqui sobre um grupo de apoio que ela trabalha, inclusive, para formar aqui em Cachoeira do Sul. É isso, Melissa? Isso, é um grupo terapêutico. Eu e a colega Jéssica Aguirre Soares, né, também psicóloga, iniciamos no ano passado o projeto desse grupo terapêutico de apoio ao luto, né, em seus vários vieses, então, não só em perdas através Sim. da morte, mas outros aspectos envolvendo o luto. E agora esse ano nós vamos estar retomando então ao projeto. Muito bom. Então fica a dica, siga aí a Melissa nas redes sociais, se você tem alguma curiosidade, né, quer acompanhar, para saber mais detalhes. Qual que é o teu perfil, onde que as pessoas podem te encontrar já, para a gente já dar esse serviço nesse momento aqui? Tá, é psicóloga Melissa Streck, então, tá? No Instagram. Isso. Então tá bem. Bom, quais são as tuas vontades pós-morte? Já pensou sobre isso? Poxa, Daniel, que pergunta é essa? Mas pensa bem, se você não expressar os seus desejos quanto ao seu sepultamento, por exemplo, cuidado com seus objetos pessoais, futuro do animal de estimação, isso vai acabar sendo decidido pelos outros. Uma plataforma pode ser a solução, pelo menos se apresenta assim. Veja como ela funciona agora na reportagem. O Volmar trabalha com mentoria para executivos. É uma pessoa que prima pela organização e na vida pessoal cuida da saúde e encara os desafios de frente. Pois uma doença inesperada na família fez ele pensar sobre algo que nunca tinha planejado. Eu tive um familiar que teve um problema de saúde, infelizmente terminou tudo bem, mas a gente não tinha nem as informações da rede social dela. A senha do WhatsApp para responder aos amigos. Isso gerou uma dificuldade. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para os meus familiares saberem de todas as coisas, que vai ter sempre o pesar da perda da pessoa. Isso não acaba, isso existe. Cada um tem que passar o seu luto. Mas essas coisas mais burocráticas, mais assim objetivas, que é do contexto da vida, eles não saberiam. Ele começou com um texto no computador até que há 5 meses conheceu uma solução tecnológica para o planejamento do fim da vida. É a startup Quando Eu Partir, que pode ser acessada pela web ou em um aplicativo. A ideia do casal Camila e Alexandre também veio de uma dolorosa experiência pessoal.
No momento que a gente está vivendo um capítulo difícil, assim, a gente não coloca a energia, nem concentra nesse tipo de coisa. Embora, claro, que isso passe na cabeça da gente, porque o foco é na cura, no que se faz para que as coisas se resolvam. Mas uma vez que aconteceu e no meio daquele momento esperado, sem energia nenhuma para lidar, né, com a nova vida, sem uma das pessoas mais importantes para mim, né, que era minha mãe, eu pensei, eu não quero que a minha família passe por isso, porque no meio do luto o relógio não para de correr. E as contas, as redes sociais, o destino da cachorrinha dela, o aluguel, desmontar, né, o processo da morte não encerra quando a gente perde uma pessoa. Na versão gratuita, a pessoa pode anotar desde como gostaria que fosse a cerimônia de despedida e deixar mensagens para a família, por exemplo, até registrar o desejo de doar órgãos. Pode colocar suas vontades em relação com como é que tu quer que aconteça a tua cerimônia de despedida. Tu quer um sepultamento tradicional? Tu prefere uma cremação? Tu tem alguma especificidade religiosa que tu gostaria que fosse respeitada durante a tua cerimônia? Até mesmo não querer uma cerimônia de despedida, né? A plataforma fornece essas opções e a gente fala que isso tira da família o peso de tomar uma decisão, né? Já na versão completa, que teve contribuição dos próprios clientes, paga-se uma mensalidade anual de R$ 199,00 no primeiro ano e de R$ 99,00 a partir do segundo. E aí sim, um leque amplo de possibilidades. As pessoas nos ajudaram a priorizar quais são as informações mais importantes e finanças foi uma das primeiras, seguros, enfim, legado digital, as redes sociais e também animais de estimação. Um exemplo meu aqui, eu tenho um cachorrinho chamado Zeca que ele tem uma doença de pele, ele, enfim, se alimenta lá de uma ração diferenciada, especial. Aqui eu tenho o telefone do veterinário dele, tenho a informação se ele tem plano de saúde, se não tem, se tem plano funerário, se não tem e quem que eu gostaria que cuidasse do meu cachorrinho, né, quando eu não estiver mais aqui. A gente tem uma seção de imóveis, onde a gente pode registrar onde é que nós temos imóveis, né, e a partir disso a gente também consegue dizer as contas domiciliares desses imóveis. Então, lá, se eu tenho... Qual é a concessionária de água do imóvel que eu resido, né, ou da casa da praia? É débito em conta, não é? Quando é que vence? Eu deixo tudo isso informado para a minha família poder ir lá, daqui a pouco, cancelar, né, ou suspender, para não continuar comendo, né, contando o contagiro lá e a conta continuar cobrando da família, né. Todo o cadastro é privado, com vários sistemas de segurança e criptografia. Só receberão as informações aquelas pessoas que o cliente indicar. A plataforma é a primeira desse tipo no Brasil. A gente foi pesquisar, não encontramos nada no Brasil dessa mesma maneira, assim, né? A gente disse que não encontrou porque são soluções diferentes, algumas nos ajudam com alguma questão mais de senha e tal. Eu disse, tem que ter algum jeito e a gente encontrou, especialmente no mercado dos Estados Unidos, algumas soluções que já são mais maduras sobre isso, que olham para essa etapa da existência, porque a morte é uma etapa da vida, e tentam trazer essa conexão com planejamento, organização e comunicação. É um ato de cuidado com quem a gente ama, mas também de amor próprio, porque hoje, eu tendo esse plano feito, tenho a cabeça muito mais tranquila, assim, com menos ansiedade, enxergando que esses, né, os imprevistos podem acontecer. Para o Volmar, essa não é uma decisão focada na morte. Que eu estou saudável, não tenho nenhuma coisa, mas a gente nunca sabe, né? Mas é importante isso, para deixar, até eu acho que até uma forma de amor, assim, de preocupação, de uma coisa assim. Eu sempre me preocupei como é que eu vou deixar minha esposa, meus filhos, né, nessa questão. Então, isso que eu acho que é fundamental nesse contexto. Virou negócio? Virou, mas eu imagino que está ajudando aí algumas pessoas. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Melissa Streck. Melissa, eu inclusive assistindo esse VT agora, eu lembrei de uma situação que aconteceu lá no meu município natal de São Lourenço do Sul, de uma família que perdeu o ente querido, Sim. pai, né, o marido, o esposo, e eles não conseguiram encerrar as redes sociais. E aí chegou na data do aniversário. E aí eu lembro que numa determinada data, uma pessoa desavisada entrou na página e deu parabéns, mandou uma mensagem bonita, provavelmente não lembrasse, não soubesse da morte. Então são situações que por vezes podem ser situações traumáticas para a família e situações com as quais, às vezes, a gente não se preocupa em vida, né? Então, do seu ponto de vista, o que você acha que uma família, que uma pessoa deve preparar, pensando que um dia vai partir, que, como tem o ditado popular, não ficaremos para semente? Sim. É importante nós pensarmos, né, o quanto cada família é única
e tem o seu jeito de ser família. Culturalmente, nós temos vários mitos, né? Vários estigmas, e um deles é falar sobre a morte. Então, se nós começássemos com pequenas ações diárias, como aprender, né, a falar mais sobre a finitude, né? São questões tão simples, claro, a plataforma é interessante para quem se sinta confortável, né, de procurar por ela, se isso vier a trazer segurança a essa família, mas aprender no dia a dia mesmo, né, questões como não colocar tanto peso, medo sobre, até comentar a respeito da morte. Né? Até bem pouco tempo, até algumas doenças, se havia um certo tabu, não poderia se tocar, né? O mesmo câncer, né? Que eu trouxe aqui os livros da Ana Cláudia, né? Que trabalha com esse cuidado paliativo. Então, quanto mais nós pudermos, enquanto família, enquanto, né, cidadãos, irmos trabalhando essas questões de finitude, conversarmos com mais transparência, inclusive com as crianças, né? Porque tudo aquilo que nós omitimos, a mentira, né, a criança sente quando o adulto está mentindo. Então, quando nós conseguimos romper com esses tabus e trazer mais diálogo para as famílias, nós conseguimos avançar também nesse processo. Antes de perguntar sobre a questão das crianças, que eu acho que é um aspecto muito importante da gente abordar, tu queres trazer mais detalhes sobre os livros? Acho interessante até para sugerir para a nossa audiência, né? Porque ler sobre isso, buscar informações, nunca é demais. Ao contrário, eu acho que traz uma certa retaguarda, um certo conforto para a gente. Né? Isso mesmo. Nós temos alguns livros, né, que indicamos, como esses livros da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica e escritora, né? E ela nos traz, então, a morte é um dia que vale a pena viver. Só o título já nos chama bastante a atenção, porque a morte é um dia que vale a pena viver, porque ela traz todo o aspecto da aceitação. E como eu havia mencionado antes, né, sobre romper esses estigmas sobre a finitude e falar mais, né, mesmo em família. E outro livro da mesma autora, Para Toda a Vida Vale a Pena Viver, que contempla, né, aspectos de como envelhecer. O envelhecimento faz parte, nós temos, né, mais estimativa de vida, então vamos procurar também mais qualidade de vida através de boas leituras, valores familiares, né, precisando, logicamente, de tratamento, né, acessar, né, os psicólogos que estão à disposição. A medicina, ela vem ao encontro, né, dos nossos medos, das nossas inquietudes, então vale a pena recorrer também a redes de apoio. Isso aí. Bom, eu vou retomar aqui a informação anterior que a Melissa citou, a questão das crianças, né? Nem somente sobre a questão da finitude, mas o luto compreendido enquanto uma perda que nos faz sofrer. Como é que as famílias podem tratar sobre isso hoje para que quem tem aí o seu filho, a sua filha em casa, possa também, de alguma maneira, ensinar, inculcar ali algum valor que possa pelo menos servir nesse sentido para amenizar. Exatamente, essa é a palavra. Amenizar aos impactos, né, que as perdas trazem. Transparência, Daniel. Principal veículo é o diálogo, a transparência, né, nas famílias. As crianças, elas são muito sensíveis e elas vão sentir se os adultos estiverem apresentando alguma mentira, logicamente, né? Então, a importância do diálogo, da transparência, colocar de uma maneira, claro, comportando a idade da criança, né? Podemos apresentar de uma forma mais lúdica, quando, por exemplo, em uma perda através de morte, dizer que o ser humano, que aquela pessoa especial foi fazer uma viagem longa, né? Muito longa. Quando a criança perde algum pet, né, algum bichinho de estimação, já ir trabalhando essas questões de vida ou morte aos poucos. Muitas vezes nós evitamos assuntos, criamos tabus, e depois, quando acontece algo mais severo, como a morte de alguém, nós não sabemos como lidar, né? Todos nós passamos, né, por essas situações. Então, nós podemos ir aos poucos falando com as crianças e preparando não é a palavra, mas inserindo ela nesse processo, tá bem? É isso. Bom, nós estamos falando hoje aqui no NT Sul, aproveitando esse gancho do feriadão de Páscoa, que reflete um pouco sobre esse assunto, sobre a morte, né? O Brasil é um país majoritariamente cristão, embora diverso, né? Com muitas crenças diferentes. Nós estamos então aqui
pautando este tema, o luto, que é algo que faz parte da vida de todos nós, não é, de todas as famílias. Melissa, para a gente concluir, algo mais que você gostaria de mencionar? Uma dica, quem sabe, para o nosso telespectador que está enfrentando o luto, a dor da perda, perdeu um ente querido, quem sabe esteja sofrendo nesse momento, buscando se encontrar novamente. Que recado, que mensagem você poderia deixar? Validação. Validação e acolhimento, né? Não subestime a dor de alguém, né? A dor que a pessoa está sentindo, esse momento de perda, como a cicatriz que nós não vemos, mas a pessoa carrega aquela cicatriz. É um momento muito difícil. Então, quanto mais nós pudermos, né, nos colocarmos, né, termos empatia, nos colocarmos no lugar da outra pessoa que está vivenciando esse período de luto, independente se é através de morte ou alguma perda, e validarmos, então, o que ela está sentindo. Isso é um processo de aceitação interno, tanto por quem passa, quanto para os seus familiares. E é um processo de transformação. Em algum momento passa. O luto, como eu disse, é como a cicatriz. Passa a dor mais intensa do momento, né? Mas a cicatriz, como a cicatriz que nós levaremos para sempre, o luto ele permanece. Mas não é porque ele permanece que nós vamos permanecer em tristeza, sofrimento. Esses períodos, sim, eles vão oscilando ao longo do tempo, e por isso que nós precisamos, como família, né, da pessoa que perde, termos um olhar mais atento, indicarmos a terapia e tudo mais. É isso. Melissa, muito obrigado pela presença com a gente aqui hoje. Obrigado por esses conceitos tão importantes. É importante a gente ouvir, pensar sobre isso e buscar conceitos também para a gente aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, para conversar também com a nossa família. Tudo de bom para ti. Bom fim de semana. Obrigada igualmente a todos vocês. E muito obrigado a você de casa que nos prestigiou também com a sua audiência. Desejo a você um bom feriadão e que Deus ajude você também a suportar algum momento de dificuldade, né? Que esses momentos possam passar, como a Melissa muito bem nos explicou aqui, mas desejamos tudo de bom para você. Continue na companhia da TV Novo Tempo. A gente se encontra segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.